Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Jefferson Castilho, sou MVP de Azure e hoje eu vou trazer mais um vídeo da série do Hyper-V Server 2019, tá? Hoje eu vou trazer como a gente consegue criar uma máquina virtual, tá? Dentro do Hyper-V. Se você chegou ao meu vídeo até as minhas redes sociais, deixa um like aí no vídeo e se inscreva no canal para você receber as próximas notificações dos vídeos do meu canal, tá bom? Bom, na interface do Hyper-V Manager, tá? No outro vídeo eu falei um pouquinho sobre como instalar a feature do Hyper-V e hoje eu vou mostrar para vocês como a gente consegue criar, tá? Uma máquina virtual dentro do Hyper-V, tá? Então, para a gente fazer o procedimento, da mesma forma, eu posso vir aqui em New e Virtual Switch, Virtual Machine, desculpa. Ou eu posso vir aqui em Actions, né, e Virtual Machine também, tá? Bom, aqui ele dá um breve overview, falando algumas questões de configuração, tudo, né? Eu vou selecionar em Next. Aqui eu vou selecionar o nome da minha máquina, então eu vou colocar aqui como teste-VM-2019, por exemplo. Eu posso selecionar aqui, tá? A opção de Store the Virtual Machine in different location. Aqui no caso nada mais é do que ele faz toda a parte de configuração do nome usando o nome barra então ele vai ficar lá como e barra Hyper-V barra -VM 2019 e todos os arquivos dentro do recurso. Se você não selecionar aqui, ele vai criar também o default, só que utilizando, se caso você tiver algum tipo de checkpoint, alguma coisa que seja snapshot, alguma coisa do tipo, ele vai gerar algum problema, tá bom? Eu vou clicar em Next, tá? Aqui no caso é a parte de geração, tá? Hoje não é mais muito utilizado, tá? Geração 1, ele traz aí ele tem algumas limitações, como questão de hardware, né? E a geração 2 ele já traz um tipo de versão de virtualização de features mais rápidas, né? A partir de boot baseado em modo firmware UEFI, né? E a parte também de requisição disso só pode, né, ser criado como que chama? Sistemas operacionais 64, tá? Então, se caso você for utilizar ainda algum sistema 32 bits, que seja necessário, tem que ser na geração 1, não consegue ser na geração 2. Tá? Eu vou criar a geração 2, tá? Tem um ponto importante, tá? Aqui no caso, uma vez que você criou essa máquina na geração 2, você não consegue retornar a geração dela para a geração 1, tá? Isso é um problema, é uma questão que se você criou, não tem mais como você retornar, tá? Eu vou selecionar Next aqui, tamanho de memória que eu desejo, vou criar aqui como 2 GB, tá? Essa opção de Use Dynamic Memory aqui é no caso se eu desejar que a máquina, aqui no caso, hoje eu selecionei a máquina para ela subir já com 2 GB, tá? Mas aqui eu posso definir um filtro para que ela utilize o tipo de memória dinâmica, que ela faz o quê? Ela sobe com o recurso que é necessário para a máquina subir. Então vamos ao exemplo, ela vai subir com 512 MB, mas ela pode chegar até 2 GB, tá? Tem um ponto importante, tá? Aqui o uso do Dynamic Memory ele é muito bom, porque você não utiliza toda a carga de recurso de memória do seu servidor físico. Só que ele tem um problema. Se isso aqui for mal dimensionado, você pode gerar um overlap de memória e isso daí vai te consumir mais do que você tem o recurso. Então vamos a um exemplo. Você tem um servidor lá com 32 GB de RAM e você tem 6 máquinas que tem configurados tipo 8 GB de cada, só que está baseado no Dynamic Memory. Então se a gente fizer as contas, a gente tem mais recursos. A gente teria que ter 42 GB de memória para consumo disso daí, né? E aí no caso se você, no caso, desculpa, eu falei errado, se você tiver 6 GB, você teria que ter 36 GB de memória, tá? Eu fiz as contas erradas aqui, desculpa. E aí, se você se basear
que você só tem 32 gigas, se essas máquinas chegarem, se você der o azar dessas máquinas chegarem num recurso full, que elas precisam utilizar os 6 ou 8 gigas de memória que estejam lá, as máquinas elas vão começar a subir, né, o topo de memória delas até elas chegarem aos 8 gigas lá, aos 6 gigas. E aí, se essas 6 máquinas chegarem ao topo, elas não vão conseguir e vão travar o servidor local, tá? Então isso acontece muito, tá? Então tomem cuidado com essa questão de uso do Dynamic Memory, tá? Sempre mantenha aí 10%, tá, de memória que o servidor tem. Então vamos ao exemplo, o servidor tem 32 gigas, reserva lá 3.2 GB de memória para o servidor, tá? E aí faz as contas baseadas em cima do que você tem de recurso de memória disponível, tá? Para poder utilizar esse recurso. Bom, vamos clicar em Next, tá? Aqui é a parte de interface de rede, tudo, né? Aqui eu tenho a opção de já criar esse VHD, tá? Então você está vendo aqui, ó, ele já mantém o nível de pasta, de location e o Virtual Hard Disk, tá? E aí dentro do Virtual Hard Disk ele vai criar esse cara aqui que é o VM-2019.vhdx, tá? E aí eu tenho a opção de utilizar um disco já existente, tá? Se caso eu tiver, vamos ao exemplo que eu tive algum problema na máquina virtual e eu preciso restaurar só o disco, ou restaurei só o disco de um backup e eu preciso subir essa máquina com algum tipo de configuração e eu não tenho os arquivos de configuração dela, eu consigo vir por aqui e procurar, tá? Um disco aqui no caso, então eu posso vir aqui e selecionar o disco, ou eu posso adicionar o disco mais tarde também, a critério de vocês. Eu vou dar um create disk aqui, tá? Aqui é a opção, eu tenho 3 opções, tá? Eu tenho a opção de fazer o processo de instalação do sistema operacional mais tarde, ou eu tenho a opção de configurar, tá? um Operation System, tá? Então no caso um disco bootável, tá? uma imagem de Windows Server, aqui eu já tenho, tá? Na realidade eu posso utilizar aqui do sistema baseado mesmo, e eu vou fazer ele buscar do meu D2 pontos. E aí aqui eu posso fazer um boot via PXE, tá? É um recurso novo também, tá? Fazendo um boot via PXE de interface de máquinas, tá? Que utilizam antigamente você tinha que usar um PXE usando uma interface legacy lá que tinha. Entendeu? E você tinha muito problema de utilização, de configuração, então era bem chato. Hoje você já consegue, tá, com a própria interface de rede da própria máquina, sem precisar ficar incluindo um segundo hardware de interface de rede. Tá bom? Eu vou manter para a criação do processo mais tarde, tá? Da mídia do sistema operacional. Vou dar um Next. Aí aqui ele me dá um breve overview, falando qual o nome, tipo de geração, quantidade de memória. Tá? A network que eu vou criar, aqui ele vai me criar o modelo VM-2019, e aí aqui ele me mostra qual o nome do tipo de disco, tá? Isso aí eu vou estar explicando no próximo vídeo. E aí ele fala que aqui que o sistema operacional vai ser criado depois, tá? Eu vou clicar em Finish, ele vai provavelmente já criar a máquina. Bom, ele já criou a máquina, então a gente já tem uma máquina aqui atrelada ao Hyper-V, tá? Aqui então eu tenho algumas configurações, como ele está falando que a parte de boot é a parte de firmware, né? Ele está falando que aqui o boot é pelo adaptador, ou eu posso fazer um boot pelo disco, depende muito, tá? O modo de boot, a opção de security boot, tá? Eu tenho a opção de encryption support, tá? Mas isso aqui eu vou mostrar no próximo vídeo. Bom, e aí tem outras configurações aqui que eu vou mostrar pouco a pouco nos próximos vídeos, tá bom? Eu vou clicar em OK aqui e eu vou abrir só a pastinha lá do Hyper-V para vocês verem que ele criou alguns arquivos a mais lá, tá? Ele cria 2 pastas aqui naquele modelo, então fica de uma forma mais organizada para vocês conseguirem fazer um troubleshoot, algum problema. Se você não faz aquele processo de configuração, ele cria tipo discos aqui
ele vai criar arquivos de configuração aqui, então fica um pouquinho difícil para você poder identificar quais são esses arquivos, tá bom? Bom, aqui ele me cria aí alguns arquivos, tá? Esses arquivos são todos criptografados, tá? Desde a versão 2016. Então o arquivo VMCX e o VMGS são arquivos já criados. Então algum arquivo de snapshot, alguma coisa do tipo, ele vai acabar criando aqui dentro um arquivo de configuração, tá? E o meu disco íntegro ele está aqui, tá? Então ele cria aqui por default como um disco dinâmico, ele vai criar aí com 4 megas mesmo, é o padrão dele, e depois disso ele vai expandindo conforme a instalação do sistema operacional. Tá bom, pessoal? Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se caso vocês gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal aí para ajudar com o trabalho da comunidade. E espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.